Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando a nossa live desta quarta-feira, hoje 26 de janeiro, e já vamos começar com um assunto realmente de muita relevância para o estado de Mato Grosso, né? Vamos trazendo informações sobre o Tribunal Regional Eleitoral, que contará com a grande novidade nos próximos dias. É a nova formação, né, do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, que vai aí tomar as decisões, fiscalizar as eleições deste ano de 2022. Nós estamos com o doutor Abel Isguarese, advogado há 19 anos no Mato Grosso, e passará a ser membro, né, ser um dos juízes, membro do Tribunal Regional Eleitoral, que vai fiscalizar a propaganda eleitoral e vai também fazer parte aí do pleno, né, do TRE. Bom, inicialmente, doutor, em primeiro lugar, parabenizá-lo aí, né, por esta nomeação, né, do presidente da República, que aconteceu no dia 24 de janeiro, e para falar um pouco aí desse trabalho, dessa importante função que o senhor passará a exercer neste ano. Nossos cumprimentos, as nossas saudações. Valdeci, muito obrigado para trazer as informações e esclarecer o nosso público luverdense de tudo ocorrido aí, e essa grata notícia que nós recebemos aí com a nomeação do presidente da República, né, da minha nomeação na categoria de juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso por um biênio, né, por 2 anos. Doutor Abel, eu gostaria que o senhor falasse primeiro como que é esse processo para chegar, né? A gente sabe aí, eu destacava da relevância que são 7 juízes titulares e mais 7 suplentes, né, que compõem aí o TRE de Mato Grosso. Eu gostaria que o senhor destacasse aí o processo para chegar, né, até essa, vamos falar isso, essa importante função, a chegar a ser esse processo de nomeação. Bom, Valdeci, o Tribunal Regional Eleitoral é o tribunal que organiza as eleições em todo o estado do Mato Grosso. Ele tem competência tanto para organizar as eleições, fiscalizar tanto antes, durante e pós-eleições, caçar mandatos, aplicar penalidades, retirar programas do ar aí indevido, propagandas antecipadas, etc., né? E também de julgar recursos. Quando nós temos as eleições municipais, essa fiscalização é feita pelo juiz eleitoral de cada comarca, né? E, posterior, os recursos eles vão ao Tribunal Regional Eleitoral, onde a gente está compondo. Nas eleições majoritárias, no caso de Senado, deputado estadual, federal e governador, a fiscalização é feita diretamente pelo tribunal, né? Então, a composição do tribunal, eles são 7 titulares e 7 suplentes. Os desembargadores, juízes estaduais, juízes federais, promotores e advogados, entre esses 7, na verdade são um total de 14, compõem o tribunal. Todos continuam com o seu exercício normal. Por exemplo, quem é juiz de direito, está compondo o tribunal eleitoral, ele continua juiz de direito e ele compõe também o tribunal eleitoral. Quem é desembargador continua com as suas funções no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e também compõe o Tribunal Eleitoral, e assim, o promotor, o juiz federal e o advogado. Ou seja, a gente continua advogando normal, tem impedimento de advogar na Justiça Eleitoral e a gente compõe o Tribunal Regional Eleitoral. Essa composição, Valdeci, ela começa com a publicação de um edital, né, público, e qualquer advogado satisfeito os requisitos, ele vai lá e se inscreve, né? Se inscreve perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, quando tem a vaga, e num período. Nós temos 2 vagas de juízes membros do TRE titulares e 2 vagas de juiz membro do TRE substituto. Uma dessas de substituto é a que eu fui nomeado. Então, a gente faz a inscrição, satisfeitos os requisitos
do edital. Entre os requisitos está o exercício da advocacia por 5 anos, não ter condenações nem ética na nossa ordem dos advogados do Brasil, muito menos judicial, análise de processos judiciais em tramitação. Às vezes a pessoa não tem uma condenação, mas responde um processo de improbidade, responde uma ação penal, responde uma execução fiscal, por exemplo, ou um Maria da Penha. Então, tudo isso é objeto de uma análise pelos desembargadores quanto à idoneidade. Passada essa fase dos requisitos de idoneidade, exercício da advocacia, ainda assim, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, dentro de todos que se candidataram, eles vão escolher 3. E essa escolha, ela não tem um requisito objetivo. Cada desembargador vai achar o que melhor lhe agrada. Então, o Tribunal de Justiça, ele forma a lista tríplice. Então, nós passamos por essa sabatina, vamos dizer assim, fomos escolhidos pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, saí como cabeça da lista, né? Foi o primeiro mais votado. Tivemos naquela oportunidade a felicidade de termos... o meu nome foi unânime no Tribunal de Justiça, ou seja, eu tive o voto de exatamente todos os 26 desembargadores que estavam no Tribunal Pleno naquele dia. E depois a lista, então, seguiu ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso, que novamente reanalisa se tem os requisitos de idoneidade. Após, ela vai ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, onde daí os ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral, eles analisam nome a nome, todos os requisitos, os processos que um ou outro eventualmente esteja julgando. É feito um novo julgamento lá no TSE, lavra-se um acordo, satisfeito, então, vamos dizer, convalidada a lista tríplice do Tribunal do Mato Grosso, aí ela segue ao Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça tem nova análise da vida pregressa de cada um, é feito de novo pareceres, e depois de concluída essa análise da vida de cada componente da lista tríplice, ela segue ao presidente da República, que ele escolhe conforme a convicção dele. Ele pode escolher o primeiro da lista, o segundo, o terceiro. E nós tivemos a grata surpresa aí na segunda-feira, dia 24, ele nos nomeou, publicou no Diário Oficial da União no dia 25, que circulou dia 25, e a partir de então nós estamos compondo o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso, Valdecir. Doutor, mais uma vez, parabéns aí por essa importante nomeação. O senhor é uma figura aí que realmente se destaca, né? Na advocacia do Estado de Mato Grosso, com belos trabalhos prestados. Então, uma referência altamente positiva. Vai ter aí 2 anos pela frente, como membro aí do Tribunal Regional Eleitoral. É uma missão, uma função bastante importante. O senhor possa obter bastante sucesso nessa empreitada, né? Nosso desejo é esse. Deixo aí externado, né, pela nossa amizade, pelo meu conhecimento, da sua idoneidade, do seu conhecimento jurídico. Não tenho dúvida disso. Deixo em público aqui, né, para o Brasil inteiro, que a gente fala para o Brasil aí, né, através das nossas mídias digitais, né, para o nosso país, que nós teremos aí, sem dúvida, um juiz, né, membro da área classista, mas com uma qualidade e um nível, né, de conhecimento jurídico muito grande. Obrigado, Valdecir. E importante, Valdecir, que pelo que me consta, é a primeira vez na história do Estado do Mato Grosso que nós vamos ter um membro do interior do Estado. Então, nós vamos ter aí uma voz do interior, uma voz de quem vive aqui no interior. Conhecemos todos os anseios aí do agro, os anseios do empresariado, do cidadão, de todos, né? Então, essa voz vai estar lá no TRE, atento, né? Tanto à organização da eleição, no que me for competente lá, como no julgamento dos processos que, eventualmente, a gente estiver compondo no plenário. E temos aí a missão que torna uma responsabilidade de exercer esse biênio aí com muita independência, sempre pautado aí na probidade, nas coisas do bem, e sempre guiado aí por
por os passos aí, né, por Deus, né, Valdeci? Essa vitória aí é uma vitória coletiva, uma vitória de todos os amigos que dedicaram, que torceram, né? Os votos que tivemos dos desembargadores, os apoios que tivemos nas todas essas etapas, até conseguir essa nomeação pelo presidente da República, né? E toda essa confiança que foi depositada por muitos, tenham certeza que a gente vai estar lá honrando essa confiança que foi depositada. E o interior está lá representado e procuraremos fazer o melhor possível no TRE do Estado do Mato Grosso. Mais uma vez, parabéns. Doutor, aproveitando aqui a oportunidade, o senhor que fazia e faz parte aí da comissão, né, da OAB, da Seccional de Mato Grosso, que acompanha aí de perto, junto à NTT, né, ao processo da duplicação da BR-163, é um fato que interessa não só o estado de Mato Grosso, mas é o país inteiro, né? Porque o estado de Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil. Como que foi aquela reunião aí que aconteceu em novembro, no mês de novembro, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres? Quais foram os rumos a ser tomada daqui para frente? Bom, vou descer a Comissão Especial da BR-163, ela iniciou lá em 2020, né, em maio de 2020, e nós conseguimos aí nesse 1 ano e meio sair praticamente da estaca zero, apresentamos primeiro todo o levantamento, fizemos aquele estudo complexo, apresentamos um relatório final da comissão, e aquele relatório ele é um passo a passo, e a partir dali nós começamos dialogar mensalmente, às vezes até quinzenalmente com o Poder Público, a NTT e o Ministério da Infraestrutura. E a partir dali foram lavrados mais de 150 autos de infrações, que isso é o processo de pré-caducidade, onde tem que dar prazo de defesa, etc., e haver julgamento um a um das infrações. Satisfeito isso, nós trabalhamos em paralelo àquela audiência pública, onde construímos um TAC, que era um acordão, só para o telespectador aí, o cidadão, relembrar tudo o que ocorreu. Dentro, então, das saídas que nós temos, jurídica, nesse processo de inadimplência da concessionária, que não faz obras e não tem motivo jurídico relevante para omissão dela em cumprir o que contratou, tem a caducidade, onde é uma rescisão, ela é penalizada e ela fica proibida de contratar com o poder público por vários anos. Tem o TAC, que seria um acordo em que sai o acionista, no caso, sai a Odebrecht e entra um novo sócio para assumir a concessão, e aí renova-se os prazos para fazer as obras, onde a gente debateu muito, era 10 anos, etc., conseguimos chegar em 5 anos, e se não tem investidor, tem um outro caminho, que é a concessionária propor devolução amigável. Isso tudo tem os prazos. Então, o TAC foi aprovado na audiência pública, porém, o investidor desistiu do negócio. Então, excluímos o TAC. Paralelo à exclusão do TAC, nós tivemos que levar ao órgão colegiado da NTT o julgamento daquelas infrações, tá? Que aquelas infrações, ela dá aso à abertura do processo de caducidade. Quando abre o processo de caducidade, ele é instruído pelas infrações que já foram julgadas e transitou julgado. Então, com a abertura do processo de caducidade, ele, então, foi dado prazo oficial para a Rota do Oeste apresentar a defesa dela. E nesse prazo, é o prazo final para ela propor a devolução amigável. Por óbvio, ela esperou os últimos dias, os últimos minutos, e aí, nos últimos momentos, ela apresentou a devolução amigável. Então, veja bem, nós saímos do zero e fizemos ela devolver a concessão. O que implica dizer, a concessão está devolvida. O que a lei diz agora? Que tem que se estruturar o acordo de devolução. O que é isso? O governo agora prepara uma nova licitação e, enquanto isso, ela fica obrigada em dar atendimento ao usuário. Então, ela continua cobrando o pedágio, vai haver uma análise agora sobre a redução desse pedágio, porque quando a gente paga o pedágio, a gente está pagando uma parcela de manutenção, uma parcela de atendimento e uma parcela de obra, e mais a parcela de lucro deles, tá? Então, como eles não podem ter mais lucro, e eles não podem receber a parcela de obras porque eles não fazem, então o pedágio tem que ser reduzido, e a gente pagar de hora
até o dia que se fizer a licitação, o pedágio apenas para manutenção, tapar buraco e o atendimento ao usuário. Porém, eles, na proposta de devolução deles, eles pedem para que mantenha o pedágio, pois que eles têm algumas obras urgentes a serem feitas. Então, veja bem, agora eles estão falando que vão fazer obra. Por exemplo, eles estruturaram que eles querem fazer o degrau, acabar com os degraus que tem na pista daqui até o Gil. Isso, quanto que foi cobrado, quantas pessoas morreram, quantos acidentes teve. Agora eles colocaram no plano que eles vão investir, eles querem manter o pedágio para eles fazerem essas obras. Antes não queriam fazer, né? Então, isso tudo agora começa uma nova avaliação da NTT, se aceita o plano que eles proporam, se vai propor um novo plano, né, reduzindo o pedágio e tal, e paralelo a isso o governo federal tem que acelerar e correr com a nova licitação. Dentro da OAB, Valdecir, eu era conselheiro estadual, tivemos eleições em novembro, e dia 31 de dezembro, todas as comissões foram automaticamente extintas, porque tem um novo presidente na OAB estadual, como temos aqui em Lucas, uma nova presidente, doutora Danusa, que já parabenizo ela, hoje é o dia da posse oficial dela, né? Uma grata satisfação, porque era minha candidata, pessoa que eu confio, que vai gerir muito bem essa ordem local, inclusive vai colocar ordem no protagonismo que ela merece aqui em Lucas do Verde, que sempre teve, e que nos últimos anos restou apagado. Mas, voltando à BR-163, a nova presidente da OAB Mato Grosso, a doutora Gisela Cardoso, ela nos conclamou para continuar à frente da comissão da BR-163, que ela vai reeditar agora nos próximos dias, e os trabalhos de hora em diante, ele primeiro, já tivemos a vitória, que é fazer eles devolver amigável. Agora, os trabalhos reduzir o prazo para a efetiva devolução. O que significa dizer isso? Acelerar, fazer o governo acelerar essa licitação, estruturar a licitação. O que é isso, Valdecir? É rever todos os projetos de obras que tem para fazer, o governo pensar se ele vai fazer uma concessão com outorga, quantos anos valor de pedágio, se é por valor mínimo de pedágio, máximo, ou seja, o modelo de licitação que o governo federal quer, e aí publicar edital e ver quem é o vencedor, daí o vencedor depois tem um prazo para assumir as praças de pedágio, onde encerra-se o contrato com a Rota do Oeste. Tem uma discussão que vai ser longa, que é a indenização que é devida à Rota do Oeste, tá? Então, quando a gente fala em indenização, aparece assim, ela parou de fazer obra, causou prejuízo a muitos e ela ainda vai ser indenizada? Não, não é indenização. Ela vai ser ressarcida das obras que ela fez. Então, lembra que eu falei que no projeto, no pedágio, a gente paga uma parcela que é de obra? Então, tudo que ela arrecadou de pedágio até hoje, ele vai para uma conta gráfica, essa parcela de obra. Então, vai abater do que ela fez de obra. E ela fez obras ali de Rondonópolis até Cuiabá, ela duplicou, ela fez trevos, ela fez viaduto, ela fez passarela. Então, tudo isso tem um valor que vai ser apurado o quanto que ela gastou, e aí abate o que ela recebeu. Se houver saldo para o governo federal pagá-la, aí primeiro o governo federal, em vez de pagar o acionista, vai pagar as dívidas que ela tem em bancária, e se sobrar, paga ela. Aí isso vem orçamento, enfim, o processo é longo. Temos receio que isso se alonga por anos. Então, a nossa missão, penso eu, vamos ver como vai andar na NTT, é tentar estruturar uma devolução, efetiva devolução no menor tempo possível. Penso eu que se houver debate extensivo quanto ao valor dessas obras, e o valor que ela já recebeu de pedágio, que relegue isso para discussão no devido processo legal administrativo, depois judicial, que eles vão discutir, mas que não impeça a nova licitação. Essa é a missão que nós temos, essa missão que o cidadão agora tem que entender e tem que nos apoiar, tem que vir para manifestar, fazer protesto. Essa é a missão que os nossos políticos têm que entender. É muito fácil político agora em ano eleitoral começar a falar que tem que parar de cobrar pedágio, tem que entregar devolução, e não vai ler o processo e saber como que cobre os órgãos competentes, no caso a NTT, Ministério da Infraestrutura, Presidência da República, cobre os órgãos competentes para que acelere o processo. Não adianta falar bravatas bonitas,
tem que cobrar como acontecer de verdade. Então, o que precisamos e conclamamos os nossos representantes em todas as esferas, seja municipal, vereadores, prefeitos, que peguem os seus advogados e estudem o caso. Nós estamos aí à disposição, os documentos que nós produzimos, relatório, toda a documentação, as audiências, as reuniões são todas públicas, está lá no site da OAB. Estudem, compreendam essa problemática para poder nos ajudar nessa cobrança. Então, essa é a missão que a gente tem, assim que for reeditada a comissão da BR-163, é acelerar uma nova licitação. Lembrando que esse é um ano eleitoral, nós temos um período de vedação antes das eleições que não pode fazer licitação. Então, se não ocorrer uma nova licitação até maio, vai ser só pós-eleição. Temos mais essa ainda, Valdeci. Mas eu ainda fico feliz, o brasileiro, ele tem esperança. Fico feliz porque conseguimos fazer ele fazer devolução amigável. Se não fizéssemos todo o trabalho, nós estaríamos ainda nas discussões e eles não teria ainda chegado à devolução amigável ou à instauração do processo de caducidade. Então, conseguimos em 1 ano e meio sair do zero e fazer eles devolver. Agora nós temos que fazer a nova licitação no menor espaço de tempo. Certo. Bom, doutor Abel Esguarez, gostaria de primeiro parabenizá-lo aí pela nomeação pelo presidente da República, né? Presidente Jair Bolsonaro, como membro, né, do TRE, do Pleno do TRE de Mato Grosso. Segundo, pelo trabalho brilhante aí nessa comissão da OAB, né, que tem acompanhado de perto aí esse processo. Nós estamos falando aí para o Brasil inteiro, é bom que o país entenda que essa é uma daquelas obras, né, lá, como diz, bloqueada, né, devido aí à Operação Lava Jato, né? Então, a concessionária Rota Oeste é um dos segmentos, né, da Odebrecht, que foi envolvida, né, doutor, naquele processo lá da Lava Jato, e aí acabou travando todo, né? Ela não conseguiu mais desenvolver a duplicação, fez uma parte aí do que assumiu no contrato. Esse contrato, ele se inspirou quando? Foi em 2019, né? O prazo final para eles concluir as obras era 2019. Eles pararam de fazer obra em 2013, no auge da Lava Jato. E aí eles usavam como expediente de pura política, de vir trazer aí em público, imprensa, para a classe política, eles falavam uma mentira. Não é verdade. Eles falavam que o governo federal não deu mais dinheiro para eles, que o governo federal, via BNDES, era obrigado a financiar essa obra. Mentira. No contrato é expresso que se eles não tiverem dinheiro, primeiro eles tinham que ter dinheiro para fazer. Eles tinham que bancar a obra. Se dinheiro, eles vão usar de financiamento, que é um risco deles. E aí, por que eles não conseguiram mais financiamento? Porque eles se envolveram no mar de lama de corrupção. Que grande grupo econômico, fundo ou banco vai dar dinheiro para uma empresa que está envolvida em operações a nível de Lava Jato, estruturou um departamento de corrupção? Então, isso não satisfaz regras de compliance. Então, isso não consegue. Pode ser a maior empresa do mundo, não consegue mais financiamento. É o que aconteceu com a Odebrecht, né, naquele momento. E ela parou de fazer obra e usava desse expediente que foi descortinado quando a gente fez os estudos e trouxe a público que não era verdade. Então, tudo isso começou a vir a verdade na mesa quando a gente começa o trabalho pela comissão da BR-163. Quando eu falo a gente, os advogados todos que comporam essa comissão aí, valorosos, e eu tenho certeza que eles vão novamente estar lado a lado nessa nova comissão que se formará daqui a uns dias. Mais uma vez, doutor Abel, muito obrigado aí por essas informações importantes, né? Para que o Brasil possa ficar sabendo aí de toda essa situação. Primeiro aí, dessa novidade aí da posse do senhor agora como um membro, a posse vai acontecer nos próximos dias, como membro, né, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e também dessa contribuição aí na comissão da OAB de Mato Grosso, da seccional, acompanhando de perto as obras da duplicação da BR-163, que, ao que tudo indica, né, esse imbróglio ainda, como destacou o senhor, não será decidido esse ano eleitoral de 2022, né? Mas fica o nosso abraço, nosso carinho. Obrigado, Valdeci, obrigado a todos aí.
muito importante, Valdecir, o espaço que você dá e a importância que você dá para o tema BR-163, porque isso afeta todo mundo que vive nessa rodovia, afeta o setor de transporte, afeta o setor do agro, é a rodovia, né, mais importante para o escoamento de grãos aí do país. Então é muito importante, Valdecir. Parabéns aí pelo espaço que você dá e a atenção que você dá a essa temática é muito importante. Tá? Obrigado a todos, tenham todos um bom dia e Deus abençoe a todos. Um abraço, doutor Abel Esguarez, né, advogado de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, né, que passa a ser membro aí do Tribunal Regional Eleitoral. Nosso registro, nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de sucesso. Vamos dando sequência, né?